tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você. Vamos aqui dar continuidade no nosso estudo do livro de Apocalipse, de Isaías, sobre escatologia. Vamos dar continuidade e aqui eu quero falar com você sobre a segunda vinda de Cristo predita para nós agora no livro de Isaías. Então, nas lives passadas, vimos a segunda vinda e a batalha do Armagedon em Apocalipse 19. Vimos também em Zacarias capítulo 14 e agora nós veremos em Isaías capítulo 63. Informações preciosas, como tudo da Bíblia é precioso, informações preciosas sobre a segunda vinda de Cristo e sobre a grande batalha do Armagedon no Vale de Jezreel, no Vale do Megido. Então nós vamos voltar a nossa atenção agora para este texto de Isaías 63. Então eu estarei lendo este texto e trazendo aqui breves comentários, breves explicações. E lembre disso, se você tiver qualquer comentário, qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode fazer aí nos comentários para que nós possamos responder. Lembre disso também, então toda pergunta é importante. Não fique pensando, mas minha pergunta é muito simples, eu vou ficar com vergonha. Não, toda pergunta é importante. O ruim é você manter esta dúvida no seu coração. Então escreva aí para que nós possamos dialogar com você, tá bom? Então Isaías capítulo 63, vamos para o texto. Vamos olhar para o texto aqui, ler o texto e ver o que a Bíblia traz de informação da segunda vinda de Cristo e da batalha do Armagedon. Lembre que nós estamos agora no final da tribulação. Já estudamos sobre o arrebatamento, sobre a tribulação aqui na terra, a proeminência do anticristo, do falso profeta, e agora nós estamos na segunda vinda de Cristo. Já vimos Apocalipse 19, Zacarias e agora Isaías. Vamos ver como que se dará a segunda vinda de Cristo, como que será magnífica, maravilhosa e poderosa a vinda de Jesus. Então diz assim, a partir do versículo 1. Quem é este que vem de Edom, de Bosrã, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Meus irmãos, aqui é jogada uma pergunta e aqui já é dada para nós uma resposta, já no versículo 1. A vinda de Jesus Cristo será magnífica, meus irmãos. A segunda vinda de Jesus Cristo será maravilhosa. E não confunda, lembre disso. Quando eu estou falando aqui da segunda vinda de Jesus Cristo, eu não estou falando do arrebatamento. O arrebatamento, dentro da nossa série de estudos, já passou, já ficou para trás. A nossa atenção está na segunda vinda de Jesus Cristo. O arrebatamento foi para a igreja, a segunda vinda é para Israel e para o mundo todo, sobrevivente. Então nós estamos a nossa atenção aqui na segunda vinda. E aqui as perguntas que são relatadas está mostrando a maravilha de Jesus Cristo. E fala detalhes. Nossa, ele vem com uma veste maravilhosa, uma veste magnífica, algo que eu nunca vi na minha vida. Meus irmãos, Jesus Cristo de fato voltará de uma maneira bela, de uma maneira maravilhosa, de uma maneira grandiosa. Lembra das palavras de Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 6, quando ele fala do lírio dos campos? Ele fala que nem mesmo Salomão se vestiu como o lírio dos campos. Nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza, com toda a sua grandeza, com toda a sua sabedoria, se comparava ao lírio dos campos. Meus irmãos, agora, nem o lírio dos campos, com toda a sua beleza, simplicidade da mão do Criador, se compara com a beleza de Jesus Cristo voltando aqui para a terra. Então é algo, meus irmãos, que eu estou lendo aqui, mas às vezes eu não consigo nem imaginar de tanta beleza que será este período, a segunda vinda de Cristo. E os detalhes que são falados aqui sobre a roupa de Jesus, sobre as vestes de Jesus, quem é este que está vindo aqui agora? E a resposta é esta: sou eu, a salvação de Israel. Sou eu, poderoso para salvar. E meus irmãos, salvar quem? Salvar Israel, que está em apertos na batalha do Armagedon.
Israel que estará em apertos, aqui nas mãos do anticristo, do falso profeta e daquele exército que está montado e acampado no Vale do Megido. Deus é poderoso para salvar. Evidentemente, não salvará somente os judeus, ele também salvará todos os gentios que creram em seu nome, que estão vivos ali. Jesus Cristo vem interrompendo a maldade aqui no mundo. A maldade promovida pelo dragão, a maldade promovida pelo anticristo, a maldade promovida pelo falso profeta, a maldade promovida por todos os seguidores de Satanás que estiverem aqui na terra. Jesus Cristo ele vem de uma maneira poderosa interrompendo esta maldade. E agora ele chega com justiça. E diz assim o versículo 2, olha só mais detalhes aqui. Porque está vermelho o traje e as tuas vestes como a daqueles que pisa uvas no lagar? E a pergunta agora é esta, depois de contemplar toda a beleza da vinda de Jesus Cristo, da sua vestidura, da sua roupa, agora a pergunta que se faz é essa, mas por que agora que está vermelho essa roupa? Por que essa roupa está manchada de sangue? Por que essa roupa está dessa cor? A resposta vai vir no versículo seguinte, meu irmão. Por quê? Vocês vão perceber que Jesus ele está no meio de uma guerra, no meio de uma batalha. E o versículo 3 diz assim, o lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas da minha ira, no meu furor, as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje. Por que que as roupas de Jesus, na sua segunda vinda, estarão manchadas de sangue? Porque ele estará no meio de uma guerra. Evidentemente, então, quando Jesus ele volta do céu, a sua roupa não está manchada de sangue. É a beleza dita aqui no versículo 1. Mas no versículo 2, ele já percebe manchas de sangue nessa roupa. E Jesus explica, porque eu estou matando pessoas, porque eu estou aqui derrotando o exército do inimigo. E as informações que trazem aqui para nós, meus irmãos, é que nenhuma pessoa ajudou Jesus nessa guerra. Nenhuma pessoa dos outros povos. Não teve ali nações ajudando Cristo nessa guerra. O Brasil não montou um exército para falar, não, vamos lá ajudar Jesus contra o exército do anticristo. Pelo contrário, infelizmente, o Brasil ele estará com o seu exército militar do lado do anticristo, sendo destruído por Jesus. Então o Brasil estará do lado errado também. Mas nós vemos aqui Jesus Cristo, ele vindo de uma maneira poderosa e numa linguagem figurada, ele diz, olha, eu estou matando todo mundo como estivesse pisando as uvas no lagar. Então eu estou matando todo mundo e o vinho está saindo aí, o suco da uva está saindo, ou seja, o sangue está saindo. E esse sangue me salpicou, respingou na minha roupa. Por isso que a minha roupa agora está vermelha. Meus irmãos, essas informações dessa quantidade de sangue, das mortes que acontecem aqui, está descrito para nós em outros textos. Lá em Apocalipse, capítulo 19, nós vemos Jesus voltado com um vestido tinto de sangue. 19 diz isso. Em Apocalipse, capítulo 14, versículo 20, fala a quantidade de sangue que será derramada nessa batalha, falando que o sangue que será promovido nessa matança alcança a altura até a boca dos freios do cavalo e a sua extensão será de 300 quilômetros. Meus irmãos, é sangue para mais de metro. Por quê? É muita pessoa que estará morrendo ali. São muitas as pessoas que escolheram ficar do lado do anticristo e obedeceram o mandato do anticristo para participarem dessa guerra. Muitos militares estarão ali na intenção de matar os judeus com um coração antissemita, mas eles vão chorar quando eles perceberem que o céu se abriu e Jesus voltou de uma maneira gloriosa e poderosa. E aí eles vão falar, nossa, sempre foi verdade o que o povo estava pregando, o que os 144 mil pregaram, o que as duas testemunhas pregaram, sempre foi verdade e eu optei por estar do lado do anticristo. Eles vão chorar, vão se lamentar, mas aqui, meus irmãos, já é tarde demais. Eles já fizeram a sua escolha, eles já se rejeitaram a Jesus Cristo e aqueles simplesmente serão mortos. Então, eles vão se lamentar, mas serão mortos pela pessoa do próprio Jesus Cristo. E diz assim agora a sequência, o versículo 4 em diante.
Porque o dia da vingança que estava no coração e o ano dos meus redimidos é chegado. Meus irmãos, tem o dia da vingança, correto. O dia da vingança está traçado, o dia da vingança já está cronometrado, o dia da vingança está no calendário de Deus. Nós não sabemos quando se dará o dia da vingança, a batalha do Armagedon. Nós não conseguimos calcular, a Bíblia não traz informação de cálculo, tá? Você não precisa cair nesse erro de tentar ler os números de Daniel, somar com os números de Apocalipse, subtrair com os números de outros livros da Bíblia e não sei o que, profeta trouxe alguma informação. Não tente cair nesse erro porque você vai errar e você não tem que fazer isso. Isso é assunto do Pai. Jesus até ele fala, nem os anjos não sabem, nem o Filho, somente o Pai. Ou seja, deixa que Deus aperta o botão vermelho para iniciar essa guerra. Então, está na mão de Deus, mas ele já tem isso aí, o dia marcado certinho. Então, esse dia da vingança, esse ano dos redimidos irá chegar. E quem são esses redimidos? O povo judeu, porque a Bíblia promete salvação nacional para eles, meus irmãos. Nós não podemos varrer Israel da Bíblia, porque infelizmente muitos cristãos acabam fazendo isso. Por exemplo, crentes que têm na sua escatologia uma visão amilenista, e nós estudamos um pouco sobre o amilenismo já na nossa série aqui, mas infelizmente eles se colocam como substituto de Israel. O novo Israel de Deus agora é a igreja. Não, meus irmãos, isso aí é varrer Israel do mapa. Isso aí é tentar varrer Israel da Bíblia. A Bíblia traz muitas promessas específicas para Israel. Promete a terra para Israel, promete salvação nacional para Israel. Israel voltará a ser o centro do mundo, voltará a estar no centro da vontade de Deus. Romanos capítulo 11 é muito claro sobre isso, sobre a salvação dos judeus. Então nós, igreja, não podemos substituir Israel. Deus tem planos específicos para Israel, tem planos específicos para a igreja. Nós não herdamos as promessas feitas para Israel. Isso aí é um erro, tá bom? Você tentar pegar as promessas do Antigo Testamento que foram feitas para Israel e tentar aplicar para nós como igreja de uma maneira espiritualizada, não, isso aí é um erro. Nós não podemos fazer isso. A gente tem que interpretar a Bíblia de maneira literal. O que Deus prometeu para Israel, ele vai cumprir para Israel. O que Deus prometeu para a igreja, ele vai cumprir para a igreja. Então, não misture, como nós dizemos, alhos e bugalhos. Não misture as coisas. Então, Israel é Israel, igreja é igreja. Os redimidos aqui, falando da salvação da nação de Israel. Versículo 5. Olhei, e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Meus irmãos, nós não teremos nações a favor de Israel aqui. Não teremos nações. Você não terá presidentes a favor da nação de Israel aqui no período tribulacional, no período da batalha do Armagedão. Todas as pessoas, todas as nações, todos os governos serão antissemitas. Todos os governos ficaram do lado do anticristo e vão querer varrer Israel do mapa. Quem é que estará do lado dos judeus? São civis salvos, né? Pessoas que creram em Jesus Cristo na tribulação, eles estarão do lado dos judeus, só que eles não estarão lá guerreando nesta guerra, ajudando Jesus Cristo, não. O que o texto está falando é que as nações, todas elas, terão uma aversão contra os judeus e vão desejar varrer Israel do mapa. Inclusive, o Brasil está dentro disso, infelizmente. Hoje, meus irmãos, nós já vemos, infelizmente, o Brasil se inclinando para um antissemitismo. Infelizmente. Você vai conversar com pessoas que têm uma ideologia política e muitas vezes assim mais de esquerda, eles são contra Israel, são pró-Hamas, e o que Hamas faz é certo, não importa se mata criança, se coloca bebê dentro de um forno, dentro do micro-ondas, se estupra mulheres, não importa. Eles são a favor do Hamas, são a favor de grupos terroristas. Infelizmente, nós temos muitas pessoas no Brasil com um desejo antissemita. Querem tirar Israel dali, acha que Israel é um grupo ruim, não sei o quê. E, infelizmente, também até a nossa liderança brasileira, o nosso presidente, ele tem palavras também anti-Israel. Palavras que apoiam, né, ou são tolerantes contra os atos terroristas de grupos terroristas como Hamas, Hezbollah,
né, apoiando o Irã. Infelizmente, nós estamos tendo uma presidência assim. Isso é uma lição para nós, meus irmãos. Que tipo de político você está votando nas eleições? Colocando aí como prefeito, governador, presidente. Você analisa se é uma pessoa que ama Israel ou é uma pessoa que odeia a nação de Israel. A gente precisa, meus irmãos, analisar e quem é que nós estamos votando. Mas na tribulação a igreja não vai estar aqui, ela não vai estar dando seu voto lá nas urnas. Então na tribulação nós teremos aí uma liderança antissemita contra a nação de Israel a favor do anticristo. E diz assim, vou ler de novo o 5, depois o 6. Olhei e não havia quem me ajudasse, e me admirei de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. Então aqui é a derrota final na batalha do Armagedon dos que ficaram do lado do anticristo. E a vitória de Jesus Cristo trazendo salvação para os judeus, trazendo salvação para Israel. E se cumprirá aqui as palavras de Jesus Cristo, que ele diz em Mateus capítulo 23, dos versículos 37 a 39. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os vossos filhos debaixo das minhas asas, como a galinha ajunta os seus pitinhos, mas vós não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, e não me vereis mais, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Meus irmãos, se cumprirá essa palavra. Olha, o versículo 37, ele já se cumpriu, porque Israel não quis a Jesus Cristo, não quis se submeter a Jesus e não aceitou Jesus como seu Messias. O versículo 38 está se cumprindo agora. E a vossa casa vos ficará deserta. É uma casa abandonada. Deus não está ali usando a nação de Israel para abençoar os povos. Então Deus não está trabalhando por meio da nação de Israel. Eles estão abandonados. Não tem reis, não tem profetas, não tem sacerdotes, não tem templo. Estão abandonados, sendo pisados pelos gentios. Inclusive nós estamos vendo essa guerra que está acontecendo entre o Irã contra Israel, grupos terroristas atacando Israel se defendendo e as nações de uma maneira geral voltando seu coração contra Israel. O antissemitismo crescendo. Infelizmente, nós temos nações se posicionando contra Israel. E como eu disse, o Brasil infelizmente está entrando nesta onda, está surfando nesta onda antissemita também. Mas o versículo final, o versículo 39 lá de Mateus, fala que Israel um dia vai dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Meus irmãos, haverá conversão para o remanescente, haverá salvação para Israel. E o Israel nacional voltará aos planos de Deus. Eles se converterão. Lembre disso para que você não se confunda. Não significa que todos os israelitas se converterão e serão salvos. Não. Se algum israelita creu no anticristo, ficou do lado do anticristo e não crê em Jesus Cristo, ele vai ser morto também, irá para o inferno. Mas a Bíblia promete que o remanescente, o restante, um pequeno grupo vai ser salvo e a partir desse pequeno grupo, Deus vai fazer a nação de Israel crescer novamente. Isso está em Romanos capítulo 11 e muitas outras passagens da Bíblia. Então, as profecias para com Israel irá se cumprir. Então aqui, meus irmãos, nós temos dito ou predito por meio de Isaías a segunda vinda de Cristo e a batalha do Armagedon. E Cristo estará admirado porque nenhuma nação foi pró-Israel. Todas elas foram contra Israel. É por isso que em Mateus capítulo 24 ou em Lucas diz que será que quando o Senhor vier, ele achará amor aqui na terra? O amor de muitos se esfriará. Será que ele vai encontrar paz aqui na terra? Então o amor de muitos se esfriará. E o amor dos gentios para com os judeus também irá se esfriar. E o antissemitismo será grande nesse período. Como na época do nazismo nem vai ser comparado ao período da tribulação. O antissemitismo do período da tribulação, o nazismo é fichinha. O que Hitler fez, a morte
de 6 milhões de judeus no período da Segunda Guerra Mundial será fichinha comparado aos terrores que o anticristo produzirá contra os judeus, contra a nação de Israel. Então aqui nós temos mais um cenário montado da Batalha do Armagedon e Segunda Vinda de Cristo, agora dita por nós, por Isaías. Continue nos acompanhando nos nossos próximos estudos e deixe aí seu comentário, deixe aí a sua pergunta para que nós possamos estudar juntos a Palavra de Deus.